E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho agora sobre a possível construção do terceiro templo lá em Jerusalém, ainda nesta dispensação. Por que eu falo ainda nessa dispensação? Porque muitos confundem este templo que pode ser construído ainda nesta dispensação com aquele templo lá do livro de Ezequiel, que ali a construção mesmo só começa a ser realizada depois do tribunal de Cristo. Então, uma profecia não tem nada a ver com a outra. Agora, veja bem, por que existe uma certa resistência, e eu também tenho uma certa resistência com relação a isso, à construção desse templo? Não por causa do templo em si, porque o templo em si, em nada, vai fazer com que Deus, ao olhar para os judeus, venha dizer: nossa, olha aí, vocês estão construindo um templo, olha aí, vocês estão fazendo sacrifícios, agora eu vou me voltar para vocês. Isso não vai acontecer. Vai ficar no 0 a 0. Deus não contempla mais esse tipo de culto, pelo menos nessa dispensação, né? Deus não contempla esse tipo de culto. Então, se por um acaso os judeus vierem a construir um templo, vierem a construir um santuário, que, pensando bem, né, não é tão errado assim, porque, veja bem, o anticristo que vai se levantar, ele, em primeira instância, ele, além de ser um político, ele se faz como Deus. Então, como ele se coloca como Deus, como ele se coloca como um ser que tem que ser adorado, o local aonde ele estiver, o trono dele aonde estiver, terá que ser um local de adoração. Você concorda comigo? E aí eu fui buscar algumas informações dos primeiros cristãos e, pasmem, todos eles são unânimes em afirmar que sim, deveria de construir um local de adoração para que o anticristo viesse colocar o seu trono ali, tá? E aí segue-se a pergunta: por que então o apóstolo Paulo colocou a expressão templo de Deus? Porque o templo de Deus somos nós somos o templo de Deus. Acontece que aquela palavra ali no grego, ela pode dizer tanto o templo de Deus físico, como o templo de Deus espiritual também. E isso é muito bem ratificado, provado, quando nós lemos aquele templo lá de Apocalipse capítulo 11, que ali se refere à igreja. Então, pode ser ali, em 2 Tessalonicenses, um templo espiritual e também um templo físico. Irineu de Leão diz que é chamado de templo de Deus, não porque Deus está ali, não está mesmo, né? Mas é porque o formato lembra um templo do céu, né? Que tem um átrio, que tem um santo e que tem um santo dos santos. É a única informação que eu consigo encontrar assim, extra-bíblica para poder dizer por que um templo, né, que Deus não está ali, é chamado de templo de Deus. Tá? Pois bem, agora eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo que está rolando muita informação aí e que a gente precisa consertar ou ajustar um pouco essas informações. Vamos ver, vou passar aqui agora, vocês vão ver aqui comigo, olha só. Certo, este é o molde original da segunda moeda de templo de Trump, Ciro Trump. E como você pode ver aqui, vamos ver o que temos. Primeiro, temos aqui em hebraico 70 anos. O versículo original para cumprir 70 anos é quando os judeus foram para o exílio babilônico. Eles ficaram lá por 70 anos. E após 70 anos, o rei Ciro disse: Deus, o Senhor do mundo, me deu permissão para deixar que vocês e os judeus voltassem à terra de Israel. E veja o que ele disse: e ele me incumbiu de construir uma casa
para ele em Jerusalém. Isso aconteceu há cerca de 2.500 anos. 70 anos Para o Estado de Israel, algo aconteceu novamente. Um dos maiores líderes do mundo, novamente o presidente Donald Trump. E aqui vemos o selo da América. Ele novamente reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, do Estado de Israel, do povo de Israel. E ele também construiu uma casa em Jerusalém, mas nós não queremos apenas a embaixada. Esperamos que, assim como o rei Ciro nos incentivou ao povo judeu a reconstruir o templo, esperamos que todas as 17 nações, juntamente com o presidente Donald Trump, depois de reconhecer Jerusalém como a capital espiritual e sagrada da terra de Israel, do Estado de Israel, ajudará o povo judeu a reconstruir o terceiro templo. Então, preste atenção, né? Há uma expectativa entre os judeus, isso é fato, tá, gente? Isso é fato, isso não é coisa de crente. Existe uma expectativa entre os judeus para que Trump seja um novo Ciro, seja ele que dê um pontapé inicial para a construção desse templo. A gente sabe que existe o Instituto do Templo, que existe o tal da Novilha Vermelha, né? Novilho Vermelho, perdão, que existe já pessoas com DNA levita ali, que tem também instrumentos já prontos, todos de ouro, né? Utensílios, instrumentos para sacrifício e tudo mais. Isso é fato, não é conto da carochinha, não é nada de conspiracionismo, isso é fato. Isso aí você vê, está abertamente aí, e os judeus creem nisto, né? Que, de fato, Trump ele pode ser aquele que vai dar um pontapé inicial para uma construção. Aonde vai ser, como vai ser, né? Se vai ser do lado da mesquita, se vai derrubar, se não vai, isso daí eu não sei. De uma coisa eu tenho certeza, vamos supor, né? Vamos trabalhar com essa hipótese, tá? Que seja ele aquele que vai dar o pontapé inicial para a construção. Claro que o fato dele fazer isso não torna o anticristo. Tem muita gente chamando ele de anticristo e chamando o Elon Musk de a besta, o falso profeta. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu penso, sim, que o Elon Musk ele pode, e isso está claro, né? Hoje seria o pai da tecnologia, ele está preparando um caminho tecnologicamente para que, por meio da tecnologia, tudo esteja preparado para que os próximos a vierem venham a utilizar dessas ferramentas para alavancar, né, a besta da terra e a besta do mar. É isso. Mas não que Elon Musk seja o falso profeta, que seja o cara. Não creio nisso. E muito menos o Donald Trump, muito menos. Agora, que eles podem ser um instrumento, assim como existem vários instrumentos desses tentáculos, né, da Babilônia, para preparar o caminho, porque o Trump sozinho não consegue nada. Tem que ter o aval ali de várias outras lideranças. Então, você tem liderança na França, você tem liderança na Alemanha, você tem liderança na Turquia, você tem liderança em tudo quanto é lugar. Países globalistas que flertam com o islamismo. Só que, diferente do islamismo, ele flerta com o Israel. Só que não é um Israel, o povo santo. A gente sabe muito bem que tem sionistas ali. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: ainda que ele venha a ajudar, seja financeiramente, seja com acordo, isto ainda não é a cartada final de tudo. Não é. Ainda estamos começando a enxergar, vamos colocar assim, né? Começando a ver com mais clareza que as profecias estão próximas de se cumprirem. Porque depois da construção do templo, tem outras etapas ainda. Não é só a construção do templo. É a construção do templo, é o avivamento lá entre os judeus, é o avivamento na igreja, é um império único,
que tem que ser colocado no mundo inteiro com 10 reis. É uma série de coisas que tem que acontecer simultâneo. Só que as pessoas só estão olhando um lado da história. Ainda precisa um outro lado ainda acontecer. Outros lados, vamos colocar assim. Não é só um lado, são outros lados que ainda precisam acontecer. Vamos lá. Ele entendeu que não estamos falando de política. Não estamos falando de política. Estamos falando da Torá. Estamos falando dos profetas. É disso que se trata. E uma vez que entendemos isso, e eu acho que ele entendeu, talvez ele não possa ver, mas ele sabe e está nos impulsionando. Ele está nos impulsionando e o mundo todo está lá. Essa variedade de excitação, no entanto, demonstra uma profunda falta de compreensão sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o terceiro templo. E quando isso acontecer, aqueles que encontram grande alegria na recriação do templo, logo depois experimentarão a exuberância se transformando em terror. Desse templo fluirá a própria fonte de todo o ódio que existe desde que a terceira parte da multidão angelical se rebelou no céu. Muitos acreditam que o templo sendo construído novamente será o resultado de um acordo de paz entre Israel e seus inimigos, entre Israel e o resto do mundo, nesse caso. Quando o anúncio permitindo a construção do templo for feito, haverá celebrações como nada visto nas ruas de Jerusalém desde a época do rei Davi. Não apenas os judeus, mas a maioria das pessoas ao redor do globo que estão cientes dos assuntos envolvidos no acordo de paz ficarão em êxtase. A cessação das hostilidades finalmente terá chegado a este lugar na Terra, onde a Terceira Guerra Mundial poderia ter estourado a qualquer momento. Diplomatas da comunidade internacional, das Nações Unidas e todos os outros órgãos geopolíticos augustos se parabenizarão por tal golpe de mestre, garantindo a paz do Oriente Médio e do mundo. E, de fato, será um gênio no coração da confirmação de uma aliança tão brilhante como esse documento vindouro parecerá ser. Então você percebe aí que existe sim uma expectativa, né? Uma grande expectativa. E claro, irmãos, o anticristo ele vai ter que aparecer e ele vai sim estabelecer o trono dele lá em Jerusalém. Ele é de Naum, tá? Ele é de Iraque, ele é iraquiano, mas ele estabelece o seu papel governamental na Turquia e, como diz o Irineu de Leão, depois ele transfere o trono para Jerusalém, ou seja, ele já chega em Jerusalém, né, como um governante que já estava atuando. Então, ele já estava atuando e, no meio da sua atuação, ele vai lá e transfere. Ele tem que fazer isso, irmãos, porque ele tem que ir para Israel. E Israel é onde vai aparecer o falso Messias. Ele tem que ir para lá. Ele tem que ir para lá. Então, de fato, pode acontecer uma série de coisas. Só que isso ainda, para mim, está no começo. Não é? É como se estivesse terminando o princípio das dores e caminhando já para o início da última semana de Daniel. É assim que eu estou vendo. Entendeu? Caminhando. Porque é o seguinte, depois de começar a última semana, aí são 7 anos. Depois de começar os 7 anos. Então, quando começar a última semana, Daniel, tem que ter já tem que estar estabelecido, né, esse império único com os 10 reis ali ordenando, tendo domínio inteiro sobre o mundo. Tem que ter. Então, não pode ser como está hoje. Não adianta construir um templo agora e não ter esse governo único ainda. Mas tem que ter um líder mundial. Esse líder único mundial só acontece na segunda metade da última semana. Só acontece lá. Então, não olha para um líder mundial agora, olha para um governo, um império que tem que estar estabelecido na Terra com 10 reis. É isso que você tem que estar vendo. Então, ainda que tenha um tempo, vamos supor, né, vai construir agora em 4 anos, exemplo.
construiu em 4 anos. Se não tem a besta formada com os 10 reis, não adiantou nada. Porque as coisas têm que andar juntamente. Quando tiver esse império lá com os 10 reis ali reinando, e houver um acordo de 7 anos, aí você abre os olhos. Tudo tem que estar encaixando. É como se fosse assim, ó, falta peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, tem que estar. Depois que todas as peças estiverem juntas, aí é que pode começar, então, a gente a perceber já o início da última semana. Quando tiver só uma peça aqui, é uma peça aqui. Quando tiver outra peça ali, outra peça ali. Mas essas peças precisam estarem funcionando, todas elas juntas, simultâneas. Porque não adianta ter a besta sem 10 reis. Não adianta ter o templo sem a besta. E não adianta ter a besta com 9 reis com o templo. Tem que estar tudo andando junto. Tudo caminhando juntamente para que as coisas aconteçam. Perfeito? Então, assim, uma hora isso tem que acontecer. Certo? Alguém tem que dar o pontapé inicial. Alguém tem que dar. Se for para ser agora, seja. Se for para ser um pouquinho mais para frente, seja. Mas o importante é que a gente tenha em mente que vai construir o templo. Isso só não resolve. Talvez, se isso vier a acontecer agora, no mandato dele, isso seja apenas assim, já estamos com uma etapa concluída. Falta agora outra etapa. Você está entendendo? Uma coisa só não resolve. Tem que ter várias coisas acontecendo para que, então, quando as peças estiverem todas prontas e encaixadas, as profecias venham, então, final, né, da última semana, venham ocorrer. Amém? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.